primeira... Bora aí, né, Rô? Nesse primeiro momento, nós vamos abrir 20 minutinhos para algumas possíveis perguntas desse primeiro tempo, né? Do segundo tempo, a gente vai também ter alguns assuntos que possivelmente você tenha perguntas para fazer. Então, por esse motivo, nós vamos fazer um tempo aqui cravado. Vamos lá, gente. Estou curioso aí para ouvir as perguntas. Uma boa pergunta. Olha, realmente, do ponto de vista da gramática, a questão da voz média, ela... Pode... Amém. Sim. Bom, vamos lá. O que acontece? Primeiramente, a questão da gramática. De fato, a voz média ela é uma situação que deixa a gente sempre assim precisando ler o contexto de maneira mais abrangente para entender o que de fato pode ser. Porque, às vezes, a voz média pode assumir também uma possibilidade de voz ativa, como muitas vezes pode se pendurar para a voz passiva. Então, vai depender muito do contexto mesmo. Aí vamos analisar o contexto de Romanos, para entender melhor. Primeiramente, a carta aos Romanos, ela foi uma carta escrita para resolver uma tensão que a igreja tinha entre judeus e gentios. A gente tem judeus muito etnocêntricos, se acham superiores. A gente tem um problema, gente, de racismo mesmo. O judeu se achava superior aos não-judeus, aos estrangeiros, aos gentios. Até o termo gentio é um termo que foi sendo desenvolvido. Ele tinha a ideia de estrangeiro, claro, mas ele vai assumindo a noção de uma gentinha, de uma gentalha. É que eu não tenho muito tempo para explicar, senão a resposta vai tomar uns 20 minutos, né? Sobre isso. Mas aquele artigo que eu indiquei, eu conto um pouquinho dessa questão de como o termo foi evoluindo, tá? Enfim, então a gente tem essa tensão. Paulo escreve para, de alguma maneira, colaborar para resolver essa tensão. O primeiro bloco da carta discute a universalidade do pecado, que o judeu tinha aquela ideia de que eu sou melhor, eu tenho a lei, eu pratico a lei, eu sou justificado pela obra, você não tem lei, você faz de qualquer jeito. Tinha uma questão também até de leis de pureza e impureza, né? O judeu não encostava num gentio, porque ele ficaria impuro. No contexto da mulher samaritana, quando Jesus pede água, é até isso. Ela tá, como é que você está me pedindo água? Você é um judeu, né? Ou seja, o copo podia estar limpinho, mas se ela botou a mão no copo, ela é considerada impura, o copo ficou impuro, Jesus botar a mão no copo fica impuro também. Era uma ideia muito complicada, né? Então, Paulo mostra que não existe isso. Se a gente for pela régua de Deus, pela régua de santidade de Deus, não tem ninguém melhor do que ninguém.
Então, o bloco de 1 a 3 de Romanos é um bloco de universalidade do pecado. Ou seja, judeus e gentios estão na mesma onda, na mesma situação, e ninguém melhor, né? Todos pecaram, todos estão destituídos da presença, da glória de Deus. Aí, a gente tem que lembrar que Paulo escreve essa carta, ele dita, né? Quem escreve, na verdade, é uma outra pessoa, o Tércio, lá no capítulo 16, mas ele vai construindo uma argumentação a partir de também de uma ferramenta retórica, que é o diatribe, que é quando a pessoa imagina os interlocutores. Por exemplo, eu estou aqui falando, posso imaginar que alguém ficou com uma dúvida. Então, eu mesmo já lanço a possível dúvida. Você deve estar perguntando isso, pai, e aí eu já respondo. Né? Então, ele vai fazendo isso, imaginando os judeus recebendo a carta, questionando, e ele já vai respondendo, já vai se antecipando. Então, a questão que fica Paulo, peraí, todo mundo é pecador, então? Não existe essa coisa, então, de ser salvo pelas obras? Então, como é que a gente é salvo? Aí o capítulo 4 e o 5, ele discute a justificação pela graça mediante a fé. O judeu, de novo, vai perguntar, mas Paulo, então é só acreditar, é só ter fé, não precisa de obra, então? Então quer dizer que onde abundou a graça aí, vamos viver de qualquer maneira, já que superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos viver de qualquer maneira e pecar mais para que abunde ainda mais da graça de Deus? Aí Paulo, no capítulo 6, começa a responder sobre santificação. De maneira nenhuma. A gente que morreu para o pecado, está vivo agora para Jesus e tem que viver em santidade de vida. Não dá para seguir nessa rotina de antigamente. E aí, de novo, né, entra o outro raciocínio. O judeu ficando confuso. Tá bom, Paulo, então você tem que ser santo? Não tem que ter um padrão? Não tem que ter um caminho para que as pessoas saibam o que é certo e errado? Senão a gente não cai numa subjetividade. Para você isso é pecado, para mim não, e cada um faz uma lei própria. A gente não tem que ter uma lei, uma regra. Paulo responde no capítulo 7, sim, temos que ter. Qual é a lei? A lei é a lei de Deus mesmo. Né? A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. Né? Ele dá todos esses adjetivos para a lei no capítulo 7. Mas o problema em si não é a lei, que a lei é derivada de Deus, é revelação divina. O problema é a natureza humana. De modo que o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Há uma tensão realmente da nossa prática, da nossa vida. Né? Então, quem confia na lei, que é a grande discussão do capítulo 7, está perdido. Porque ninguém pode, de novo, ser salvo pelas obras, pelos próprios méritos. Quem confia nessas obras não vai conseguir obedecer a lei na sua totalidade, vai deixar alguma coisa faltando. E se alguém tropeça, não tropeça em todos. Então, reforça o argumento da salvação pela graça de novo. Né? E aí a questão é, Paulo, então, ninguém pode ter garantia de salvação. Ninguém pode estar seguro de que é salvo. E vai ficar nesse perde e volta, perde e volta, perde e volta. Como é que é isso? Aí o capítulo 8 é a explicação justamente da segurança da salvação em Cristo Jesus. Então, em Cristo não tem como perder a salvação. Um pouco a gente não deu tempo de falar, né? Mas em Cristo a gente está salvo. Fora de Cristo não tem como. Ele não entra no mérito se a salvação pode vir a ser perdida ou não. Ele só está enfatizando a segurança em Cristo, né? Não entra nos outros pormenores. E aí o judeu de novo. Paulo, então se é assim, estou vendo que Deus esqueceu das alianças, né, que ele fez com o povo de Israel, esqueceu da gente, e agora está dando muita ênfase para os estrangeiros e acabou o plano com a gente. Aí entra no capítulo 9, que é um bloco agora também do 9 ao 11, que vai discutir uma eleição corporativa. O que é uma eleição corporativa? Uma eleição de um organismo, não a eleição de um indivíduo. É a eleição, naquele caso, da igreja. Se na antiga aliança a gente tem a eleição da nação de Israel, no Novo Testamento a gente tem a eleição do novo povo de Deus, do novo Israel, que Paulo vem construindo isso também no decorrer da carta aos Romanos. Né? A igreja é esse novo Israel, é o novo povo eleito nessa perspectiva. E aí ele vem mostrando, Deus não esqueceu, pelo contrário, lembra aí, de vocês é que vem as alianças, é que vem a lei, é que vem a adoração, a liturgia, é que vem o próprio Jesus segundo a carne, tudo vem da gente. Mas, nessa nova perspectiva, nessa nova aliança, há uma inclusão mais objetiva dos estrangeiros, dos gentios. Aí, por exemplo, ele vai chegando lá em Romanos 9:13, o amei Jacó e aborreci Esaú, em que sentido? Ele até cita, né, como está escrito, ele faz uma citação de Malaquias, capítulo 1. Lá na época de Malaquias, o que estava acontecendo? Né? Período pós-exílico, já mais avançado, do pós-exílio,
E o povo estava bem desanimado no começo do pós-exílio, porque eles passaram muitos anos em cativeiro, agora já estão na época do Império Medo-Persa, não veem as promessas se concretizando, não veem a libertação acontecendo efetivamente, a independência deles, né? Ainda estão debaixo de um domínio, que é do Império Medo-Persa, e começam a desanimar. E Deus levanta profetas para mostrar para eles. Inclusive aquela profecia bem conhecida, né? Deus é o dono do ouro e da prata, lá em Ageu, ela vem nesse contexto, do pessoal começar a reconstruir o templo, mas para no meio do caminho, a obra é embargada, vem um pessoal lá denunciar, eles estão mexendo lá, não pode e tal, aí vem as autoridades embargam a obra, eles ficam desanimados, Deus usa Ageu e Zacarias para profetizar, para eles não desanimarem, para continuarem firmes, e o Deus dono do ouro e da prata é interessante porque o que acaba acontecendo? Eles apelam para o fato de que já havia um combinado muito antigo com o Ciro da Pérsia, né, para que eles pudessem fazer a reconstrução. Aí eles, espera aí que nós vamos olhar isso aí. Aí voltam lá nos documentos. É verdade, está aqui mesmo. O Ciro tinha permitido. E não só permitiu a reconstrução, como disse que a gente ia financiar a obra. E aí eles voltam lá e reautorizam e começam a injetar, né, materiais para eles conseguirem finalizar a obra. Bom, na cabeça deles, aleluia, agora, né, as promessas vão se concretizar. Deus vai reunificar o povo, vai fazer tudo de bom. Só que as promessas de Deus não são no nosso tempo, né? Então a coisa vai demorando, passam décadas e o povo está desanimado de novo. Deus não ama a gente, Deus esqueceu da gente, Deus não quer nada com a gente. Aí lá em Malaquias, o povo está reclamando. Vocês estão dizendo que eu não amo vocês? Como que vocês estão dizendo que eu não amo vocês? Por acaso eu não amei Jacó e aborreci Esaú? Ali ele não está falando, ele está usando dos indivíduos como um símbolo das nações que eles representam. Jacó representa Israel, Esaú representa, embora seja o patriarca dos Edomitas, acaba representando os estrangeiros de modo geral. Então ele está dizendo, eu não amei vocês, eu não escolhi vocês em detrimento de tantos outros povos. Né? Aí se a gente volta lá em Deuteronômio, volta em outros textos da Torá, a ideia não era que eles fossem mais especiais, mas foi uma eleição baseada na graça, para cumprimento de uma missão, inclusive também, para serem luz para as nações, para que eles também pudessem trazer pessoas para o reino de Deus. Mas eles falharam muitas das vezes nessa missão. Né? Então, a grande ideia tá vendo? Eu amei vocês sim, eu amo vocês sim. Paulo resgata esse ponto, que o judeu não está dizendo Deus esqueceu. Ele fala, não, Deus não esqueceu. Deus continua amando o seu povo. Só que agora há uma nova dinâmica dessa aliança. E nessa nova dinâmica da aliança, o que acontece é que ele mais objetivamente insere os estrangeiros. O que antes era mais restrito para os estrangeiros, né? Israel tinha que ir lá pregar e muitas das vezes não pregava, agora é muito mais amplificado. O próprio derramado do Espírito Santo se encarregou disso. Né? Vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Samaria, um lugar que para eles não era nem para pisar, né? Dava briga passar por lá. Até os confins da terra. Mudou a dinâmica. Mudando a dinâmica, muda uma série de circunstâncias. Né? E aí Paulo está construindo esse argumento, que Deus agora também elege um novo Israel. Do mesmo modo como ele amou Jacó, ele ama agora também esse novo Israel. E dentro dessa mesma perspectiva, o judeu vai começar a reclamar. Então, tá vendo? Não tem jeito, né? Esse povo aí tudo é pecador, esse povo tudo impuro, não dá para conviver e tal, né? Isso é injusto. Aí é como se Paulo estivesse argumentando na sequência a seguinte questão. Você está dizendo que é injusto, mas você não tem que reclamar comigo. Você tem que reclamar com Deus. O oleiro não pode pegar o barro e desse mesmo barro fazer uma outra coisa do jeito que ele quiser. Ele não é soberano para poder fazer o que ele quiser com esse barro. Então, da mesma maneira que havia vasos para honra e vasos para desonra, vasos para honra talvez para você enfeitar com uma planta, para usar com uma outra coisa de adorno, um vaso de desonra para jogar dejetos. Aí Paulo começa a apelar para Oséias, ele volta em outros textos do Antigo Testamento para mostrar o quê? Que nessa nova aliança Deus muda essa dinâmica. Lá atrás em Oséias, é uma profecia para Israel. Né? Inclusive Oséias vai dando nome para os filhos, Deus vai mandando ele dar o nome para os filhos, e os nomes têm a ver com a circunstância que Israel estava vivendo. Um dos nomes dos filhos era, não mais meu filho, não mais meu povo. Né? E depois ele tem outro filho que o nome é mudado, é meu povo de novo, tal, algo nesse sentido. Né? Não é literalmente isso, mas é só para a gente entender. O que ele pega? Ele pega aquela profecia para Israel e aplica para a igreja agora. Ele está dizendo, aqueles que não eram meu povo, agora são meu povo. Falando daquilo que antigamente era vaso de desonra, agora se tornou vaso de honra.
Então há uma soberania de Deus nessa transição, nessa mudança, nessa inserção, nessa inclusão dos estrangeiros na nova aliança, entendeu? Aí beleza, ele termina esse bloco todo, 9 a 11, insistindo nisso, né? Depois ele parte para outros assuntos. Parece até que ele deu uma pausa e agora ele entra em assuntos éticos, né? Do capítulo 12 até o 15, falando de coisas relacionadas ali à unidade da igreja, fala de outras questões políticas também, de outras questões de santidade, né, enfim, e termina no capítulo 16 com uma lista imensa de saudações, que é muito legal lá também, os nomes bem diferentes que a gente vê, né? E basicamente é isso, entendeu? Então, o contexto, na verdade, nos apontaria, e aquilo que eu comentei, até os eruditos hoje de teologia bíblica de tradição reformada, na sua maioria, também concordam que o contexto é de eleição corporativa, entendeu? Aí por isso que eu indiquei o texto, o artigo, né, que eu falei, porque tem uma referência ampla, né, de vários teólogos reformados. Eu até saliento lá, ó, os reformados que tal, tem uma nota de rodapé explicando. Tem todos os nomes lá da galera da teologia reformada. Então, assim, insistir no fato de que é Deus quem está jogando ou predestinando pessoas para serem vaso de honra, é ir contra o contexto mais amplo da própria carta, entendeu? Então, é uma forçada que o Iago dá para caber o texto na tradição dele. E aí, gente, olha, embora eu também tenha aqui a minha perspectiva arminiana, né, me defina como arminiano wesleyano, eu acho muito importante a gente também sempre partir da teologia bíblica em si e não da sistemática, da doutrina. Senão a gente corre o risco de fazer como tem lá um personagem da mitologia grega, que ele amarrava uma vítima na cama, né? E aí a pessoa não cabia na cama. Ele puxava, esticava o corpo da pessoa para caber. Ou ela era maior do que a cama. Aí ele cortava um pedaço da perna ou do braço para a pessoa caber, sabe? Esse é o risco. Da gente pegar uma doutrina e falar assim, ó, eu creio nisso, mas a Bíblia está dizendo diferente. Aí eu dou um jeito de encaixar o texto na Bíblia, vai dar ruim, né? E, de fato, teologia arminiana, calvinista também tem, às vezes, algumas deficiências nisso daí, mas nada que a boa teologia bíblica não resolva. Bem? Acho que eu quase gastei tudo, né, do tempo. Também não acho. Mas eu acho que tem mais dificuldade com o evangelho de por exemplo, João 10 fala que eu sou bom pastor, eu faço bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu conheço minhas ovelhas, elas me conhecem. Aí ele, mas vocês não creem, não são ovelhas. Então, por exemplo, a gente sabe que a fé nos salva. Aí Jesus fala que não creem, não são ovelhas. Mas em Hebreus 12:2 está escrito que é o autor e consumador. Então, é tipo, é uma para mim, então, uma pessoa mas se Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Jesus está falando que eles não são da ovelha dele. Como que a gente resolve essa? Bom, primeiro entendendo a mentalidade daquele povo. Esse é um primeiro ponto importante. Por quê? A gente tem uma mente ocidental muito viciada na lógica. Eu tenho isso, tudo tem que se encaixar perfeitamente como um quebra-cabeça. A mentalidade oriental não era assim. A mentalidade oriental, ela lida com antinomias e com paradoxos. Então a gente precisa ler o Antigo e o Novo Testamento assim, sempre entendendo essas antinomias. Por exemplo, tem muitos textos que falam sobre a possibilidade de perda de salvação. Tem muitos. Né? Em Hebreus mesmo, aí, não vou nem citar os 6, que eu acho um texto muito difícil de chegar numa conclusão. Mas o final de Hebreus 10, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que perseveram para a preservação da alma. Gente, ali, literalmente, ele está falando de um contexto escatológico, de salvação eterna ou perdição eterna. E reconhece que tem pessoas que regressam, que desertam, que desistem. Está reconhecendo que tem uma apostasia. Aliás, a palavra apostasia
um dos significados mais importantes dela é deserção. Como um soldado que está indo para a guerra fala, não vou mais, desisto. Né? Não é interessante cruzar com Romanos 8, né, que a gente falou de segurança. Não é Satanás que foi lá e tirou a pessoa. Não foi o pecado que foi lá e tirou a pessoa. Não foi uma luta da vida que foi lá e tirou a pessoa. Não. A apostasia é uma deserção, é uma desistência de iniciativa pessoal. A pessoa desiste, é um abandono deliberado da fé. Tá? Esse é um ponto. Agora, vamos reconstruir, né, de maneira paradoxal, né, com o texto de 1 Pedro. Somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Às vezes a gente precisa olhar para a Bíblia e entender que tem pontos de vista ou perspectivas a partir da qual o autor está trabalhando. Por exemplo, essa do autor da carta aos Hebreus é uma perspectiva humana, de baixo para cima. Nós não somos daqueles que desistem, a gente é daqueles que vão até o fim. A perspectiva humana. Agora, Pedro já está fazendo uma alta teologia, ele está vendo a perspectiva divina, de cima para baixo. A gente usa esses termos, baixa teologia, alta teologia, baixa cristologia, alta cristologia, que é a perspectiva de cima para baixo e de baixo para cima, né? Pedro já está usando de cima para baixo. Ele está trazendo a ideia de que Deus conhece tudo, e se ele conhece tudo, vamos entrar no raciocínio lógico. Deus sabe quais são as pessoas que vão crer nele, que vão perseverar até o fim. Sabe, tem como mudar essa realidade? Deus vai ser pego de surpresa? Nossa, eu achei que esse aqui ia até o fim, não foi. Vai acontecer isso? Não vai. Então, na perspectiva de Deus, na alta teologia, somos já eleitos. Ele já sabe quem são os eleitos. Ele já sabe quem vai perseverar até o fim. Então, isso é muito importante levar em consideração, entendeu? Eventualmente, nos textos, nós vamos lidar, às vezes, com essas antinomias. No caso de João, por exemplo, nós temos uma alta cristologia, uma alta teologia. Ele está dizendo, vocês não são das minhas ovelhas. Por quê? Porque ele conhece quem são as ovelhas. Ele sabe quem são essas ovelhas definitivamente que vão perseverar até o fim. Ele sabe qual é o rebanho específico, né, que vai caminhar com ele do hoje e do futuro. Em João 17, ele ora pelos discípulos do futuro. Fala, estou orando pelos discípulos hoje, tal, mas também por aqueles que hão de crer. Sabe quem vai ser. Né? Então, esse é um ponto muito importante. E Deus ser autor e consumador da fé, isso também é super alinhado com as teologias arminiana clássica e wesleyana. Tanto Armínio quanto Wesley criam também que a fé é um dom de Deus. Não é uma coisa inerente do ser humano. A fé não é uma coisa inata nossa. Não. A gente não estava morto nos nossos delitos e pecados? Como é que a gente pôde vir a crer? Porque Deus nos capacitou a tal coisa. Sem essa graça de Deus, seria impossível isso acontecer. Aí veja, num texto, a gente está falando de um assunto específico digamos ali, da presciência de Jesus. Num outro, a gente já está falando agora de um modus operandi da graça de Deus na história da redenção. Ou seja, de como Deus está atuando na nossa esfera aqui. Ó. Como é que Deus está fazendo. O dia que você creu em Cristo, foi porque Ele atuou em você. Não foi porque você tinha já isso aí na sua vida. Né? Então, é até importante entender, sempre na teologia bíblica, né, existe uma questão hermenêutica. Hermenêutica é a arte da interpretação, tá? Não é só na teologia que a gente usa, não. Tem outras áreas da linguística, do direito, né, que o pessoal também usa essa expressão. Mas lá atrás foi criada uma perspectiva de círculo hermenêutico. O que era o círculo hermenêutico lá com Friedrich Schleiermacher? Apesar de eu ter muitas críticas com ele, que ele era um teólogo liberal, tá? Mas a ideia do círculo hermenêutico foi importante, porque ele começou a dizer assim, olha, eu preciso ler o texto naquilo que a gente chama de perícope. Ou seja, eu tenho que tomar cuidado para não criar transversalidade do texto. Eu pego esse texto, cruzo com outro, cruzo com outro, cruzo com outro, numa comparação horizontal, sabe? Que é o que a gente fez. Você pegou João e Hebreus. Olha, pode ter intersecção? Pode. Mas qual é o risco disso às vezes? João está falando do mesmo assunto? João tem a mesma intenção? João está falando para o mesmo público? Não. E o autor da carta aos Hebreus? Tem outra pegada, outro assunto, está em outro contexto, né? Então, sempre levar em consideração isso. Ó, aqui, o que é a perícope? É onde começa uma passagem, onde termina a passagem. Por isso, gente, que até na homilética a gente tem falado muito para tomar cuidado com os sermões temáticos, por isso. Porque o sermão temático ele é uma tentação para fazer esse monte de cruzamento, né? Vocês já devem ter visto um monte de gente
Só tem um tema na cabeça e tal, ela pega aqui um versículo, daqui a pouco pega mais outro, daqui a pouco pega mais outro, aí cita 5 versículos de uma vez. Pergunta, será que aqueles versículos estão todos falando da mesma coisa? Se a gente vai para a crítica textual e pega lá, por exemplo, a própria ferramenta de crítica da linguagem mesmo, semântica, né? A crítica da redação que a gente chama, será que todo mundo na Bíblia usa a mesma palavra para significar a mesma coisa sempre? Não necessariamente, né? Inclusive, daqui a pouco, no próximo assunto, a gente vai falar de batismo com o Espírito, e tem uma expressão que Paulo e Lucas usam, mas que a gente sabe que não é a mesma coisa, cheio do Espírito. Para Lucas, é a crise, é o evento, é a experiência. Para Paulo, é a continuação disso, o efeito disso, a santidade. Entendeu? Então, a mesma expressão, sentidos diferentes. Por que isso acontece? Porque cada autor tem a sua mentalidade, cada autor também está escrevendo dentro de um contexto específico, né? Então isso já ajuda a eliminar muito problema, tá bom? Acho que eu já estourei de novo, né, gente? Dá para mais uma? Tem levantando a mão? Ó, tem até 2. Então, lá atrás ele levantou primeiro, pode ser? Ou você vai ser cavaleiro e deixar... Tá. Então, eu acho esse texto muito difícil de chegar numa conclusão, tá? Eu vou ser sincero, eu não tenho uma conclusão. Tem alguns textos na Bíblia que às vezes eles causam mesmo uma duplicidade de entendimento. Vou dar 2 exemplos aqui, ó, bem complexos, né? Romanos 16 mesmo. Romanos 16 tem 2 exemplos já, para matar... Não vou matar ninguém, né? Ia falar matar 2 coelhos com uma cajadada, não vou matar nada, né? Coitado do coelho. Mas, ó, no comecinho, recomendo Febe, portadora da carta lá, recomendo Febe. E aí, como é que a gente traduz? Que serve na igreja em Sencreia, que é serva da igreja em Sencreia, que é diaconisa na igreja em Sencreia. Ninguém sabe. Porque é possível traduzir das 2 maneiras. Entendeu? Então, será que ela era uma diaconisa? Será que há o ofício de diaconisa na igreja primitiva? Se tiver, é o único caso que o Novo Testamento aponta. Porque diaconisa significa serva. Diácono significa servo. Jesus é chamado de diácono também, às vezes, né? Então, o contexto vai determinar também. Olha que dificuldade de interpretar esse texto. E eu não estou nem dizendo se eu sou a favor ou contra do ministério feminino. Não é nem esse o ponto. É o texto que é difícil mesmo, entendeu? Ainda em Romanos 16, ele fala lá de Andrônico e Júnias, que são benquistos entre os profetas, entre os apóstolos. E aí? Eles eram apóstolos? Ou os apóstolos é que diziam, esse casal, que provavelmente era um casal, né? Esse casal é nota 10. Como que a gente traduz esse texto? Até hoje não dá para definir. A tradição oriental, por exemplo, entende que Júnias era uma apóstola. Tem até iconografias dela, né? Uma Santa Júnias e tal, né? Vale a pena vocês darem uma pesquisada. Mas definir biblicamente não dá. É o caso desse texto, entendeu? Ele é muito aberto, muito difícil chegar numa conclusão. Agora, eu tenho uma quase convicção, eu apostaria talvez mais numa ideia de uma hipérbole. Como se Deus estivesse exagerando ali, né? É impossível, tal, né? Sabe, eu iria mais por esse lado. Não é que é impossível literalmente, mas numa linguagem hiperbólica. Eu iria para esse ponto. Mas tem várias outras interpretações. Sim. Porque, olha, a gente está aqui com Cristo, gente. A gente está aqui com Cristo. Você jogaria tudo fora, depois de tudo que você conheceu, de tudo que Ele fez por você, por qualquer coisa, né? Então é impossível, né? Aquele que uma vez foi regenerado, iluminado, abençoado, recebeu os dons, né? Jogar isso fora. Entendeu? No contexto, ele até está falando de você pisar no sangue e tal, né? No contexto mais amplo ali da perícope e tal. Então, eu apostaria mais numa hipérbole. Entendeu? É igual a ideia de blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem gente que é muito literal lá, né? Eu também tenho uma leitura de hipérbole ali. É impossível esse pecado ser perdoado, né? Por quê? Gente, Pai, Filho e Espírito não é um só, em termos de divindade? Então, olha, não fica estranho?
Se alguém blasfemar contra o Pai, entre aspas, pode. Contra o Filho, entre aspas, pode. Contra o Espírito, não. Mas os três não são um? Então por que que não tem, né? Então eu entendo que é uma hipérbole que Jesus está usando para aquela audiência específica de gente que estava dizendo que as obras que ele estava fazendo eram do diabo, que eram os fariseus, né, que estavam dizendo que ele expulsava demônio por Beelzebul. Né? E blasfemar lá é uma palavra realmente de você falar algo muito pesado em relação ao outro. Né? Entendeu? Eu iria, por exemplo, por esse lado. Nem sempre a gente tem as respostas, né, gente? Vamos lá? Nem sempre. Mas é claro. Tá bom. Não, sim. Literalmente lá, vaso de honra é aquele vaso para uma coisa honrosa. Um adorno, né? Imagina, você compra um vaso bem caro, bem bonito, porcelana, coloca lá uma planta bem bonita, coloca na entrada da sua casa, alguém já olha a planta, olha o vaso, nossa, que vaso bonito. O de desonra já é o inverso. Você, ao invés de usar para uma finalidade positiva, você vai usar para uma finalidade negativa, né? Para jogar dejeto, por exemplo. Um vaso sanitário, talvez, entendeu? Para os dias de hoje. Agora, no contexto, o que é o ponto? Né? É o fato de que os estrangeiros, que eram vaso de desonra, eram considerados vaso de desonra, o que Deus está fazendo? Porque do mesmo vaso, os vasos ali feitos do mesmo barro, o que Paulo está dizendo? Do mesmo barro, Deus pegou um vaso que antes era desonroso e ele, se ele quer, agora ele muda isso. Né? A gente não nasceu em Israel, gente. A gente não nasceu, a gente não é judeu de sangue. A gente não, ou tem alguém que é aqui, não sei, né? Talvez tenha. A gente não é, nós somos estrangeiros. Então a grande aplicação é, eu poderia estar naquela qualidade de vaso de desonra lá atrás com os outros estrangeiros, mas pela graça de Deus, ele me inseriu num plano muito maior e eu não sou mais considerado vaso de desonra. Aos olhos de Deus, pela graça, eu sou vaso de honra agora. E ele me usa para finalidades positivas e usa vocês também para finalidades positivas, para abençoar outras pessoas. A grande aplicação vai por aí. Bom, fechamos? Ele já estourou a cota, né? Ele já... Brincadeira. Eu tô... Eu tô brincando, na verdade, mais preocupado com o horário, né? Se vocês quiserem que a gente emenda a pergunta, eu vou embora com a pergunta. Que a segunda parte também precisa, né? Então a gente pode dar sequência com a segunda? Porque eu já estou olhando a hora aqui, já são quase 11h15. E aí eu já vou ter que fazer ter que correr aqui, vou ter que ser veloz, né? Vocês colocam para mim o segundo slide? Gente, muito obrigado pela pergunta de vocês, gostei muito, né? Se tivesse tempo, a gente ia ficar aqui conversando bastante. É muito gostoso, muito produtivo, né? Mas vamos lá, eu quero conversar um pouquinho agora, de maneira mais rápida, sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo, que na tradição do movimento de santidade passou a ser mais utilizada a linguagem inteira santificação. Mas não é errado falar batismo com o Espírito Santo. É a linguagem bíblica, inclusive, né? E na verdade eu entendo, pegando a questão da tradição mesmo, né? Que é uma relação de causa e efeito. Se vocês lerem o manual da Igreja do Nazareno, por exemplo, lá no artigo de fé, de número 10, sobre inteira santificação, tem um trecho lá que fala que a inteira santificação é operada pelo batismo com o Espírito Santo. Então, é uma relação de causa e efeito. O batismo é a causa, o efeito é a questão da santidade. Né? Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês, porque isso aqui é um negócio um pouquinho
complexo também. Eu tenho um artigo também, se vocês quiserem ler depois, para complementar, que se chama Crise, Processo, Crise. Uma perspectiva do batismo com o Espírito Santo batismo com o Espírito Santo na perspectiva do movimento de santidade. Acho que é isso. Dá uma olhadinha, acho que vale a pena para complementar. Mas vamos lá. A gente tem diferenças. John Wesley tinha uma perspectiva sobre batismo com o Espírito Santo. John Fletcher, que foi um contemporâneo dele e amigo muito íntimo, muito pessoal, tinha outra interpretação. O movimento de santidade que prosseguiu no século XIX seguiu mais de perto John Fletcher, e não tanto John Wesley. E a gente pode dizer que a teologia de santidade, a doutrina de santidade do movimento de santidade, foi a doutrina mãe do movimento pentecostal, ou dos movimentos pentecostais originários, porque não tem só um tipo de pentecostalismo, né? Então isso é interessante. Deixa eu trazer algumas questões legais aqui. Primeiro, um especialista em Wesley, que é o Randy Maddox, ele comenta o seguinte: o batismo da presença renovada do Espírito para Wesley ocorre no início da nossa vida cristã. Fornece poder indispensável para o crescimento da santidade ao longo de todo o caminho da salvação. Lembra que eu falei da via salutis? Via salutis é o caminho da salvação. Incluindo a obtenção potencial da perfeição cristã. Ou seja, gente, em outras palavras, para Wesley, seguindo a tradição anglicana, de reforma ainda bem incipiente, né? Quando o batismo com o Espírito Santo acontece? Quando a pessoa nasce de novo. Simultaneamente, a pessoa nasce de novo e ela recebe o batismo com o Espírito, o selo do Espírito Santo, e ali ela é já batizada. A tradição reformada, em geral, acredita assim também. Não tinha muita distinção disso para os anglicanos com relação a esse ponto. Tá? Wesley comenta aqui sobre o texto de Mateus 3,11, que é aquele texto que João Batista fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. É outro texto também que dá muita polêmica, né? Tem tido muita polêmica nos dias atuais, porque tem gente que interpreta que o batismo com fogo é diferente do batismo com Espírito. Que o batismo com Espírito é para os crentes e o batismo com fogo é para os incrédulos. Bom, tem lógica? Tem alguma lógica. Só perde para a questão gramatical. Porque na questão gramatical, o texto bíblico literalmente diz assim, ele vos batizará com o Espírito ou no, tanto faz ali, porque a preposição ela é difícil de traduzir, vai depender de como a gente entende a palavra, né, no nosso idioma, mas ele vos batizará com o Espírito e fogo. Não repete a preposição, não repete. E isso na gramática grega tem uma regrinha, chamada de regra Granville-Sharp. O que acontece? Quando a gente tem duas palavras interconectadas por uma conjunção aditiva, que é aquele e, que ele cai sem a repetição da preposição, e essas duas palavrinhas elas estão modificando ou concordando com algo que vem imediatamente antes ou após, dependendo da construção, então aquelas duas coisas significam a mesma coisa, elas são intercambiáveis, são sinônimas. Então aqui, por exemplo, ele vos batizará com Espírito e fogo. A gente poderia colocar barra, tracinho, ele vos batizará com Espírito, barra fogo. É como se fosse a mesma coisa. A gente, às vezes, não se atenta muito para Wesley. Wesley era um grande erudito, gente. É que ele trabalhou de maneira muito prática mesmo a teologia dele. Foi muito para as comunidades mais carentes, para as pessoas pobres e tal. Mas era um baita de um erudito. Tá? Ele aprendeu grego desde novinho. Aliás, a doutrina da perfeição cristã, ela só era realmente bem sustentada por causa da questão grega. Porque é uma palavra que gera um pouco de confusão, de desconforto às vezes, né? Porque o que é perfeição, por exemplo? Perfeição a perfeição cristã é o efeito desse batismo com o Espírito Santo, que o Wesley também chama de inteira santificação, tá? Mas perfeição para a gente não causa uma ideia de uma coisa que não tem erro, que não falha. Não causa. Só que para o Wesley não é nada disso. Ele está pensando não na forma latina, que em inglês também a palavra perfection vem do latim perfectus, como para a gente em português. Na verdade, ele está pensando no grego. Teleiousis, que é a palavra. Que até a fonética, né, a questão da origem da palavra, a etimologia, é diferente da forma latina. Então veja, o que é teleiousis? Tem a ver com três coisas principais. A primeira delas é a ideia de maturidade. A segunda delas é a ideia de completude. E a terceira delas é a ideia de
você cumprir um propósito. Vamos dar exemplos. Sobre maturidade. Em Hebreus capítulo 5, o autor da carta vinha falando de coisas cristológicas. Ele queria aprofundar, mas ele fala assim, eu não posso continuar falando mais, porque vocês não são maduros o suficiente. Eu queria dar um alimento sólido para vocês, mas eu vou ter que dar leite. Que o alimento sólido, ele diz lá, é para os adultos, para os maduros. E a palavra grega lá é exatamente uma palavra que vem desse conjunto dos vocábulos de perfeição. Ao pé da letra a gente poderia traduzir. O alimento sólido é para os perfeitos. Paulo aos Filipenses no capítulo 3 fala, nós que somos perfeitos, não é que seremos, já somos. Por quê? Porque ele está pensando na maturidade. Tá? Então esse é um ponto importante. Outra coisa, completude. Talvez um exemplo mais interessante que nós possamos ter está na primeira carta de João, quando ele comenta sobre um amor que é perfeito. O que é o amor perfeito? Na verdade, é o amor completo. É o amor vertical para Deus e horizontal para a humanidade e para a criação. Esse é o amor completo. Se vocês pegarem um livrinho de Wesley chamado Uma Explicação Clara da Perfeição Cristã, que eu brinco assim, que não é tão clara, é meio confusa. Mas lá ele explica o que é e o que não é perfeição, né? Mas nesse livro, por exemplo, uma definição dele de perfeição cristã é amar a Deus de toda a alma, força, coração e entendimento e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, é o amor completo. É o que João está dizendo. Lá no contexto do amor perfeito, João está dizendo assim, se você diz eu amo a Deus, mas não amo o seu irmão que você vê, você não pode amar a Deus que você não vê. Alguma coisa incompleta. As duas coisas caminham juntas. Não tem como você fazer uma coisa e não fazer a outra. As duas têm que estar juntas, né? E a ideia de cumprimento de propósito vem do radical da palavra, da etimologia. Teleioses vem de telos, que é a palavra para propósito, finalidade. Né? Ou seja, quando nós cumprimos as finalidades para as quais Deus nos chamou, nos vocacionou, nós estamos no caminho da perfeição. Quando a gente não cumpre, faz de qualquer jeito, não tem perfeição nisso. Tá? Lá em Efésios, por exemplo, capítulo 4, ele fala que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o quê? A edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. O intuito de fazer aqueles crentes olharem para quem? Para Jesus, que é o varão perfeito. Então, o nosso intuito é chegar na estatura dele, é ser como ele. Então, há um caminho de perfeição. Só que a perfeição, ela não é só quando atinge o final, né? Tem um livro bem interessante, se vocês tiverem interesse aí para adquirir, né? De um teólogo nazareno chamado Thomas Noble, chamado Trindade Santa, Povo Santo. Aí ele explica histórica, teológica e biblicamente a doutrina da perfeição cristã. É um livraço, a gente tem em português, né? Ainda bem. E ele dá um exemplo bem legal lá do jogador de golfe. Qual que é o telos, o objetivo do jogador de golfe? Acertar a bolinha no buraco, né? Qual a jogada mais perfeita que a gente pode imaginar? É a chamada hole in one, que é o buraco de primeira. A gente não tem uma tradução exata em português, né? Ou talvez tenha, porque eu não conheço muito de golfe, né? Então, é acertar o buraco de primeira, que seria ali a tradução mais livre. E o que fez essa jogada ser perfeita? Foi só atingir o alvo? Não. Se a gente volta lá atrás, a escolha do taco. Tem um taco para perto, tem um taco para mais longe. A força que ele bateu também vai impactar. Né? Ele teve que ver como é que estava o vento. Estava forte, estava fraco, estava para onde? Vai atrapalhar, vai interferir também no caminho da bolinha. E a própria métrica, né, que ele tem que fazer, o cálculo que ele tem que fazer para a bolinha fazer a parábola correspondente. Pessoa, bem longe assim, eu jogo a bolinha reta, ela não vai chegar lá. Pode até ter força suficiente, mas talvez ela não chegue. Né? Então, tudo isso, esse conjunto de coisas, ou seja, desde o início, a jogada já foi perfeita. Não só quando ela atingiu a bolinha, né? Quando atingiu o alvo. Né? Então, esse é um ponto interessante também. Mas, enfim, isso tem a ver com a questão da perfeição. Né? E aí eu estava explicando sobre a erudição de Wesley com relação ao grego. Porque aqui, gente, é um comentário de Wesley. Tá? Tem as notas explicativas. Ele escreveu notas explicativas do Antigo e do Novo Testamento. E, assim, a gente tem hoje, já em português, demorou bastante, mas a gente tem em português os comentários de Wesley, dessas notas explicativas. Tem uma Bíblia que foi publicada pela SBB, acho que em 2020,
chamada Bíblia de Estudos John Wesley. Na época, eu tive até o privilégio de fazer parte da comissão que estava traduzindo, né, e mexendo lá, do Centro de Estudos Wesleyanos da Universidade Metodista de São Paulo. Uma galera gigante que trabalhou. E aí, lá no comentário de Mateus 3,11, John Wesley diz assim: Ele encherá vocês com o Espírito Santo, inflamando seus corações com o fogo do amor, que as muitas águas não podem apagar. Isso se cumpriu, até mesmo na forma visível do fogo, no dia de Pentecostes, comentário de Wesley. Então ele também, entendendo, inclusive ele escreveu gramática grega, tá? Wesley tem livro de gramática grega. Então ele, sendo um erudito também do grego, ele lida com essa questão, interpretando aqui que fogo do Espírito é uma linguagem para o batismo. Com relação a Atos 2 aqui, não vou ler não para a gente ganhar tempo, mas aqui o Wesley está comentando aquele texto de Pedro, né, quando ele responde para a audiência dele lá. Se arrependam e vocês receberão o dom do Espírito. O que é o dom aqui? Aí o Wesley está explicando que o dom aqui não é o dom de línguas, porque naquela época não tinha essa discussão ainda, tá? Essa ideia de dons espirituais estava meio que largada, as pessoas não discutiam essa questão, né? O cessacionismo era o padrão, tá? Então, o que ele fala que é o dom aqui? Na verdade, o fruto do Espírito. Ou seja, se você se arrepender, crer, entregar a vida para Jesus, Deus vai atuar na tua vida, vai morar em você e vai produzir fruto de santidade. Assim que ele interpreta, né? Aqui um comentário de um outro teólogo nazareno, que é o A. Ray Dunning. Ele diz assim, Wesley interpretava a santificação em termos de amor, como Tomás de Aquino, e como a transformação do ser, como os pais orientais, mas sempre no contexto da justificação pela graça, através da fé, como os reformadores. Todos eles foram fundidos em um entendimento teológico único que levava a sério o estado caído da natureza humana e o poder de Deus, juntamente com o ensino bíblico sobre a ética perfeccionista. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, né, que o batismo com o Espírito Santo provoca no ser humano batizado o amor perfeito. Isso ele herda da tradição católica, mística, né? Ele também, Wesley, dialoga com a teologia dos pais orientais, que a gente chama de teousis, né, o nome dessa teologia, dessa doutrina, que ao pé da letra, a tradução dessa palavra grega significa divinização, mas não é essa a ideia de alguém se tornar uma divindade. Na verdade, a ideia é baseada na primeira carta de Pedro, que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Como isso acontece? Gente, nós somos humanos, mas tem um ser divino que habita dentro de nós. Nós somos morada de Deus, nós somos casa do Espírito, templo do Espírito. E com isso a gente participa dessa natureza. Ou seja, o Espírito não fala com a gente, o Espírito não guia a gente, o Espírito não diz isso é errado, faça assim. Nós estamos participando dessa bênção. E dentro disso, então, vai ocorrendo o caminho da restauração da imagem de Deus, na perspectiva wesleyana que ele bebe aqui dos pais orientais. Lembra que eu falei? Fomos criados conforme a imagem. O que a queda fez? Deformou a imagem. O que Deus faz quando a gente nasce de novo? Inicia o processo de restauração da imagem divina. Quando é que a imagem vai terminar de ser reconstituída? Na glorificação. Ok? Então esse é um pouco do ponto de vista de Wesley. Aqui também ainda um outro comentário dele sobre Efésios 1:13. Ele diz, algum tempo depois de terem crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, santo, tanto em sua natureza quanto em seu agir, prometidos a todos os filhos e filhas de Deus. O selo parece sugerir uma impressão plena da imagem de Deus em suas almas e uma certeza plena de receber todas as promessas relacionadas ao tempo presente ou à eternidade. Ou seja, aqui é aquele texto, né, que fala que os crentes receberam o Espírito Santo, foram selados com o Espírito Santo da promessa. A tradição reformada em geral pensa nessa promessa como sendo aquela de Joel, capítulo 2. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e tal, que inclusive Pedro usa para explicar o fenômeno do Pentecostes em Atos 2. Ele diz, cumpriu essa profecia lá e tal. Então, como eles entendiam, né, e até hoje os reformados entendem, que a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, ela simultaneamente nasce de novo, acontece tudo junto, ela recebe o Espírito e o Espírito é esse selo. O selo, na linguagem antiga, podia ser um tipo de garantia. Né? Às vezes a pessoa ela ia viajar, por exemplo, ia numa loja e falou, separa para mim tal roupa, assim, 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 tal, quando eu voltar,
eu vou pegar e vou te pagar. Se você for numa loja hoje e falar isso, a pessoa vai guardar para você? Não vai. Ela vai preferir vender para outra pessoa que chegar. Mas o selo, que às vezes podia ser um anel, alguma coisa que ela marcava lá, né? É como se fosse um compromisso, uma garantia. Quando eu voltar, eu pago aqui, ó, tá selado. Então, ele está usando um pouco dessa ideia, né? Dessa situação aqui para descrever e não destoa muito da interpretação reformada nesse caso. Tá? Agora, o que começa a mudar um pouco? Quando a gente chega no John Fletcher. O Fletcher, ele não vai para essa ideia de que tudo acontece com o novo nascimento. Ele vai, na verdade, para a ideia de que existe uma segunda obra da graça de Deus. Tá? Então, ele tem um comentário sobre Joel 2, Mateus 3:11 e Atos 1, né, num texto dele, que ele diz assim, ó, que o cumprimento dessas promessas, batismo com o Espírito, né, tudo que a gente leu até agora ali, é um espécime do poder o qual introduz os crentes ao estado da perfeição cristã. Ou seja, introduz, de novo ele traz a ideia da relação causa e efeito, introduz, começa, porque é um caminho. É até uma coisa que o Wesley, aqui ele está em acordo com o Wesley, né? É uma coisa que o Wesley brincava com as palavras, né? Ele fala, não existe perfeição perfeita. Não existe perfeição que seja estática. Palavras de Wesley. O que ele queria dizer com isso? Eu fui aperfeiçoado no amor? Quer dizer que eu já estou acabado? Não tem nada para mexer na minha vida? Tem. Porque eu estou num caminho de amadurecimento. Mas eu já tenho alguma maturidade. No decorrer da minha vida eu vou adquirindo mais pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Por isso que é a introdução. Não é o final, não é a linha de chegada ainda, né? É a introdução. Numa carta, o Wesley começou a criticar o John Fletcher, porque o Fletcher começou a usar a expressão cheios do Espírito de Lucas para defender uma segunda experiência, que ele chamava de segunda bênção. Segunda bênção, era essa linguagem é do John Fletcher, ele que cunhou essa expressão. E aí o Wesley fala com ele, toma cuidado com essa expressão, porque todo mundo já recebeu o Espírito Santo quando foi justificado. Lembra que a gente viu ali atrás a ideia de Efésios, né? Só que qual que é a linguagem do Fletcher? E eu acho ela muito mais bíblica nesse caso. Ó, esse copo já está vazio, mas se ele tivesse com um pouco de água, até a metade, por exemplo, ou um pouco mais, eu poderia dizer o seguinte, o copo tem água? Tem. Mas ele está cheio de água? Não. Então essa é a linguagem do Fletcher. Ou seja, a pessoa que nasceu de novo tem o Espírito? Tem. Mas já está pleno do Espírito? Já tem a plenitude do Espírito? Não necessariamente. A linguagem de Lucas, por exemplo, lá, em Atos, né? Todos foram cheios do Espírito. Depois ele fala em outras ocasiões a mesma ideia. A palavra grega lá é pleto, né? Que vai dar origem para a nossa ideia de plenitude, por exemplo. Vai caminhar para esse lado. O que é a plenitude lá, essa expressão grega para eles? É o completo até o talo. Quase que caindo, transbordando, tá? Não é o cheio. Né? Se eu falar, enche um copo de água, a pessoa vai ser educada, vai colocar até a marquinha. Não, o cheio lá é até transbordar. Essa é a ideia. Paulo também chega a usar uma expressão para falar da plenitude da bênção de Deus. E a palavra agora já é outra que tem diálogo aqui também, que é pleroma. É a mesma ideia de algo pleno, lotado, até a tampa ali, né? Quase transbordando. Tá bom? Então esse é um entendimento muito prático do John Fletcher. Eu acho muito interessante, né? Que caminha para essa questão de uma segunda experiência. A gente nasce de novo e recebe o Espírito, mas não necessariamente ainda a plenitude do Espírito. Depois aqui no outro texto, o Fletcher fala assim, se alcançarmos o pleno poder da piedade, olha o pleno aí, né? Nos tornarmos pacíficos como o príncipe da paz e misericordiosos, como nosso Pai Celestial, seguiremos rumo à perfeição e à glória do cristianismo. Entremos na plena dispensação do Espírito, até vivermos na glória pentecostal da igreja, até que sejamos batizados com o Espírito Santo, até que o Espírito de queima e o fogo divino, do divino amor, nos derretam e sejamos verdadeiramente lançados no mais suave molde do Evangelho, até que possamos dizer como São Paulo, recebemos o Espírito de amor, do poder e da mente sã. Até então, seremos crentes carnais e não espirituais. Eu só discordo do crente carnais dele aqui, mas o restante ele vai bem. Parece até um pentecostal de hoje falando, né? Que ele já falava disso lá atrás. Qual que é a ideia dele, então? O batismo com o Espírito, ele também reconhece que o batismo de fogo é a mesma coisa. Esse batismo do Espírito com fogo nos purifica, é um batismo de purificação. Nem sempre fogo na Bíblia tem uma conotação negativa. Lembra que eu falei? Perícope, a gente precisa olhar, né? Cada lugar pode ser uma coisa.
tem lugares que o fogo pode ser uma coisa positiva, remetendo à pureza. Nos Salmos, por exemplo, há um momento lá que o salmista diz que a palavra de Deus é tão pura que ela foi refinada no fogo 7 vezes. Ou seja, ela é tão pura que ela foi queimada, e 7 ali também é um fruto do hebraísmo, de um tipo de figura de linguagem. O 7 representa uma ideia de perfeição, né? Ou seja, ela não foi refinada só 1, 2 vezes, não, 7 vezes. É o máximo, né? É de fato perfeita, não tem erro, se a gente for por esse lado. Tá? E ele está dizendo, esse fogo do Espírito nos queima, nos purifica, nos conduzindo à vida de perfeição. O Randy Maddox, que eu citei agora há pouco, ele faz também um comentário aí sobre o texto do John Fletcher, um ensaio sobre a verdade, que o Wesley, quando pegou esse texto e foi reproduzir, ele eliminou algumas seções, inclusive essa categoria de crentes carnais e espirituais, que eu também aqui estou do lado de Wesley nesse caso. Né? Por quê, gente? Porque o que é um crente carnal na visão do Fletcher? É aquele crente que já tem o Espírito Santo, mas ainda é guiado pela carne, não faz sentido. Você vai para a carta de Paulo, o que é um crente espiritual? Ele faz a distinção pneumático e sárquicos. Né? Pneumático lá é o espiritual, aquele que é guiado pelo Espírito. E carnal, sárquicos, é aquele que é guiado pela carne. A pessoa que nasceu de novo não é guiada mais pela carne, é guiada pelo Espírito. Ela já produz fruto do Espírito. O fruto não é nosso, é do Espírito. Né? Inclusive, evidência de salvação, uma evidência externa, objetiva, é fruto do Espírito. A gente vai ver se a pessoa nasceu de novo assim. Porque ela pode ter a experiência subjetiva, interna dela. Eu nasci de novo, Deus mudou minha vida. Tá, é o discurso, eu quero ver com obra. Agora, associar o fruto do Espírito na segunda experiência do John Fletcher é a gente voltar no vocábulo da perfeição e entender a ideia da maturidade. Porque o novo convertido já dá frutos maduros? Ainda não, mas já dá frutos. Com a plenitude do Espírito, a evidência ela vai para um outro caminho, de mais maturação desse fruto. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, eu aqui acompanho o Wesley, eu não gosto dessa distinção de crente carnal e espiritual. Mas, pastor, e aquele texto de Paulo, né, aos Coríntios, lá, vocês são crentes carnais, não pude falar como crentes espirituais, assim como carnais. A explicação está logo em seguida. Não é para tomar literalmente. Não é uma metáfora? O que ele diz? A própria oração explicativa seguinte, ele fala, como crianças em Cristo. Não pude falar como espirituais, sim como carnais, crianças em Cristo. Ele está usando a figura da imaturidade, de crentes não maduros. Por que eles não eram maduros, gente? Porque na igreja de Corinto havia heresia, mas não é a heresia que a gente usa hoje. A palavra heresia, lá, lembra que ele fala lá mais para frente na primeira carta? É até bom que haja heresia entre vocês, e assim os justos acabam aparecendo. Né? A heresia lá não é o ensino errado, que hoje a gente usa mais por esse lado. Né? A palavra grega para heresia significa grupo. Facção, é que facção também já não é uma palavra boa mais hoje, né? Mas é um grupo. Um grupinho. A igreja de Corinto tinha grupinho. Lembra lá no comecinho da carta? Ele fala, olha, gente, eu recebi carta aqui de um monte de gente reclamando de vocês, porque vocês estão divididos. Uns dizem, sou de Paulo. Outros dizem, sou de Pedro. Outros dizem, sou de Apolo. Outros dizem, sou de Cristo. Tem gente até que acha que esses que diziam que são de Cristo são os que estavam certos. Né? Também não estava, não. Por quê? Os de Paulo tinham o carinho de Paulo como plantador daquela igreja. Paulo que veio aqui, Paulo que plantou, Paulo começou tudo. Pedro, o que tinha a ver com a igreja? Pedro nem foi para lá, nem fez nada. Só que, no ano 49, teve uma expulsão dos judeus da região de Jerusalém. Uma dispersão, né? O imperador Cláudio expulsou tudo quanto é judeu de lá. Então os crentes judeus tiveram que ir embora também. Onde alguns deles foram parar? Na cidade de Corinto. Então esses eram pastoreados por Pedro em Jerusalém. Pedro era o pastor da igreja de Jerusalém. Chegam lá, não, peraí, mas Pedro diz assim, mas Pedro, né, aí gera atenção. E tinha o grupinho carismático, né, que gostava do Apolo. O Apolo é retratado na Bíblia como aquele que era poderoso nas escrituras, eloquente, né, falava bonito e tal. Devia ser alguém que prendia a sua atenção pela maneira como ele se dirigia às pessoas. Então tinha esse grupinho mais carismático. Eu gosto do Apolo. Mas tinha os outros que diziam, eu não sou de homem nenhum, não sigo homem nenhum, não sigo homens, eu sigo Jesus. Ou seja, eram pessoas que não se submetiam às autoridades, às lideranças, né? E precisa ter, gente, porque é bíblico. Jesus não chamou, literalmente, ovelhas, animais, né, para conduzir a igreja. Ele chamou gente, chamou gente. Tinha um monte de discípulos, mais de 70, mas ele foi lá, pegou um,
2, 3, 4, 5, 12. Falou, vocês estão comigo. Em João 15 ele fala, ó, eu designei vocês para que vocês vão e deem frutos. E esse fruto permaneça. Ele fez isso em Efésios 4, acabamos de citar. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É ele quem seleciona, dá o dom. Né? Não é uma coisa nossa, né? A gente que escolhe isso, é ele. Então, é biblicamente correto nós termos liderança. Não dá para ir por esses caminhos de hoje. Tem até uma galerinha seguindo muita mentalidade dos chamados desigrejados. Não precisa de pastor, não precisa de líder. Bobagem, gente, está na Bíblia, tem um monte de lideranças. Quem eram os presbíteros na Bíblia? Eram os dirigentes de igreja. Presbítero é ancião, não é ancião só de idade. É uma continuação daquilo que havia do presbitério do povo judeu, da grande sinagoga. Né? Já havia anciãos. Lembra quando Jesus fala a tradição dos anciãos? É a tradição dos presbíteros. É que presbítero significa ancião. Em alguns lugares traduziram, em outros lugares não. Aí confunde um pouco a gente, sabe? Mas a gente tem liderança o tempo todo. Esse não é o problema. Né? Então, enfim, precisamos destacar esse ponto aí. É uma igreja imatura, lá no caso de Corinto, que precisava, de fato, entender quem eles eram em Jesus e respeitar as autoridades instituídas por Deus. Né? Bom, a segunda bênção do Fletcher leva a gente a esse entendimento do que a gente pode chamar de crise, processo, crise. O que é isso aqui, gente? Crise. Crise aqui não é uma palavra negativa, não. Deixa eu já usar aqui a explicação do Gentz, né, que ele fala assim, ó, crise, dentro do contexto do movimento de santidade, é um momento definido, uma experiência com data, horário, local, uma mudança instantânea depois da qual não somos mais os mesmos. Crise pode ser uma coisa negativa também, mas ele está pensando aqui, os teólogos do movimento de santidade mais antigos, né, usavam a expressão crise aqui para se referir àquele momento crítico, aquele momento que é o momento da decisão. É aquele momento que você tem que tomar uma decisão, é o tudo ou nada, é agora ou nunca. Sabe, o dia que Jesus encontrou contigo, abriu o seu entendimento, libertou o seu arbítrio e você entregou sua vida para ele, você não teve que tomar uma decisão crítica. Não era agora ou nunca, não é hoje ou nunca mais, né? Assim que não é a sensação que a gente tem, e a gente está disposto a fazer tudo. É a crise, crise é essa decisão. Você consegue lembrar lá da sua experiência, eu tenho certeza, se a gente abrisse aqui, conta como é que foi sua conversão, você ia me contar. Talvez você saiba até o dia, a data. Agora, processo. Crise é aquele momento instantâneo, processo é uma coisa contínua, mais demorada, prolongada, que levaria a uma segunda crise, a uma segunda bênção. Por quê? Pensando na teologia de santidade, do movimento de santidade, é o seguinte, o novo convertido, nós não falamos aqui que ele não tem tanta maturidade ainda, ele quer vencer o pecado. O novo convertido é uma bênção, né? A gente já foi, a gente lembra. Você queria fazer tudo, você tem ideia, você quer mudar o mundo, né? Só que a gente vai vendo também que a gente é muito limitado. A gente ainda não sabe pregar, a gente ainda não sabe falar, a gente não sabe algumas doutrinas. Mas a gente tem muita boa vontade para fazer. Né? Às vezes não tem entendimento de que uma coisa é errada, que é pecado, peca. Acontece. Então, o que acontece aqui nessa situação? Nesse processo agora, depois que a pessoa teve a primeira crise? Ela vai começando a se deparar com circunstâncias práticas da vida que são pecaminosas e ela quer mudar aquela realidade. Eu não quero mais viver assim, eu quero mudar. E com isso, ela vai chegando ao entendimento de que só Deus para poder ajudar ela a mudar. Aí ela vai tendo o entendimento de que precisa desse enchimento do Espírito, dessa segunda crise, desse segundo momento de experiência, que seria o batismo com o Espírito Santo, a segunda bênção. O Wesley mesmo em si teve uma outra crise, né, lá em 24 de maio de 1738, que foi aquela experiência do coração aquecido. Ele estava bem desanimado, querendo desistir da fé cristã. Teve muita coisa ruim que aconteceu nas colônias na América do Norte, volta bem frustrado. Aí um dia, né, ele vai lá participar de um culto dirigido por um irmão morávio. O irmão está lendo lá um comentário que Lutero escreveu sobre a carta de Paulo aos Romanos. Na verdade, não era nem um comentário ainda, né, era o prefácio ao comentário. E o Wesley sentadinho assim, diz que ele relata isso no diário dele, né, que ele teve uma experiência com Deus. Que ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido. E é interessante que ele registra lá o dia, eu falei para vocês o dia, e até o horário tem lá no diário, ele sabe tudo, né? É a crise, é a experiência, entendeu? Mudou a vida dele, dali para frente ele foi, de fato, aí um outro John Wesley, né?
apesar dele não ter dado tanta ênfase nessa questão, tá? Mas tem uma coisa interessante. O Staples aí, ó, que é um teólogo também do movimento de santidade, ele destaca o seguinte, que em Wesley a gente tem uma ênfase do batismo com o Espírito Santo mais cristológica. Por quê? Se eu, ao ser batizado com o Espírito, tenho a imagem de Deus restaurada em mim, para a imagem do seu Filho, como Romanos 8, 29, né? Nós não somos a imagem, nós somos criados conforme a imagem. O conforme lá no hebraico traz a ideia de uma similitude, não uma duplicata exata. Quem é a imagem de Deus? O Novo Testamento diz que é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Tem pelo menos uns 3 textos do Novo Testamento que apontam para essa realidade. Nós somos conforme. Ele é a imagem. Se é para a gente ser conforme ele, então tem uma ênfase cristológica nisso aqui. Agora, quando a gente vem para o Fletcher, viram que o Fletcher usa ali até o termo dispensação do Espírito? Não é a teologia dispensacionalista do Darby, que vem depois, tá? O que ele está falando é que, no Antigo Testamento, o Pai atuava de maneira mais vívida. Com a encarnação de Jesus, o ministério mais vívido agora é do Filho. E com a morte e ressurreição do Filho, ele outorga o Espírito, e o ministério agora mais vívido é do Espírito. Mas não quer dizer que os 3 não estejam atuando, né? Por isso que ele fala de dispensações. Mas não é o dispensacionalismo, né, daquele sentido lá, ok? Escatológico. E aí, o Staples, ele interpreta de maneira interessante que agora a gente tem uma virada pneumatológica, porque a ênfase do John Fletcher passa a ser na pessoa do Espírito Santo. Ele nos santifica, ele nos empodera, ele faz a coisa acontecer de maneira diferente para nós, né? Então a ênfase do batismo wesleyano era no fruto, e agora a gente tem uma ênfase maior, claro que também ainda no fruto, mas no fruto amadurecido. Só que é o seguinte, gente, isso ainda continua levando muitas pessoas a se perguntarem qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo, né? Ainda tem muita dúvida nesse tempo. Aqui o John Fletcher, nesse texto, para resumir, que eu já estou estourando o horário de novo, né? O John Fletcher aqui, para resumir, ele fala que há múltiplos batismos, né? Aqui também a gente não concorda com ele. Batismo com o Espírito é um só, mas a gente pode pensar em renovações. Porque a pessoa pode já ter sido batizada com o Espírito Santo, mas em algum momento, por causa de lutas, por causa de outras adversidades, por alguma frieza, ela não manter, vamos brincar aqui, o tanque cheio. E vai haver um momento que ela precisa se encher de novo. Quando Paulo fala aos Efésios, né, enchei-vos, deixem-se encher do Espírito Santo, né, não se embriaguem com o Espírito, mas com vinho, né, mas deixem-se encher com o Espírito. Mostra um pouco dessa realidade. Ou seja, há momentos que às vezes a gente, deixou perder essa experiência, mas a gente precisa pedir a Deus para nos renovar. Então isso pode ser uma coisa importante para nós. Outra coisa importante aqui também, para a gente ainda avançar com o entendimento do movimento de santidade. Tem alguns teólogos do movimento de santidade aqui, ó, Stephen White, Donald Metz, James McKirkland, Fred Weatherford, Orton Wiley, Kenneth Grider, são todos teólogos da Igreja do Nazareno, tá? Antigos. E eles dialogam aqui com aquela ideia, né, justamente da questão da evidência. Como que alguém sabe que foi batizado com o Espírito Santo? Como que alguém sabe que isso aconteceu? E aí, eles trazem também aqui uma pessoa que foi fundamental para discutir essa questão, que foi uma irmã chamada Phoebe Palmer. Essa irmã, ela dirigia alguns cultos nos lares, e ela era como se fosse uma pastora mesmo na época, ela era da igreja metodista, muita gente ia para lá, e ela começou a pregar a segunda bênção do Fletcher. E muitas pessoas passaram a ser batizadas com o Espírito Santo nessa experiência, conforme ela ensinava e tal. E ela escreveu depois um livrinho para explicar o que ela chamava de caminho mais curto, que muita gente queria. Mas como ser batizado, né? Então ela meio que escreve esse livro respondendo ao como, que é o que ela pregava. E ela fala de 3 etapas, é bem interessante. E é bem nazareno isso aqui também. O primeiro ponto para ela é a inteira consagração. Se eu quero receber o Espírito Santo, ele é santo. Eu preciso também querer uma vida de santidade, desejar isso. Já querer também sair de um quadro de práticas que não glorificam a Deus. Eu me consagro, eu me separo, eu me santifico. Mas quer dizer então que por fazer isso, eu vou merecer o batismo e Deus vai olhar, agora o meu filho, agora a minha filha está fazendo por merecer, está na hora, vamos abençoar. Não, também não é.
que não é por obras. Então, em segundo lugar, ela fala que o ponto mais importante é a fé, que o batismo não é efeito da obra humana. Por mais que a gente se consagre, não é pelo muito se consagrar que Deus vai nos abençoar. Em terceiro lugar, o que ela chama de confissão. A teologia dela ficou conhecida também como teologia do altar. Por quê? Por causa da confissão. Porque às vezes tem muita gente que tem ídolos no coração. Frequenta a igreja, adora o Senhor, mas às vezes tem alguma coisa ali que Deus quer mexer e a pessoa não quer entregar. Então ela faz, muitas das vezes, esse apelo. Tem algum ídolo no seu coração? Vem entregar e tal. Aí a pessoa, ao fazer isso, né, já está realmente aí com os caminhos muito mais avançados para receber tal experiência. Bom, ser santificado, um dos frutos, uma das evidências do batismo com o Espírito Santo, é também uma evidência externa voltada para o que a gente pode chamar de empoderamento para o serviço. Empoderamento para o serviço. O que significa isso? Deixa eu pegar aqui primeiro o Kenneth Grider, né? Ele comenta que uma indicação disso é que lá no mundo antigo, prostitutas cultuais, em templos pagãos, eram chamadas às vezes de santas. Não no sentido ético. Por quê, gente? Vocês sabem bem, santo significa ser separado. Então a pessoa, quando era santificada, ela era separada para fazer alguma coisa. Um exemplo interessante aqui é a oração sacerdotal de Jesus, né, lá em João 17. Jesus não fala, por eles eu me santifico. Tem como Jesus ser mais santo do que ele é? Claro que não. Mas a ideia aqui dele se santificar é dele se separar para a obra de redenção, para a obra da expiação. Então o batismo com o Espírito também nos impulsiona, do ponto de vista de santidade, a trabalhar. Na teologia pentecostal depois, eles falam muito, não é o nosso caso, nazareno, wesleyano e tal, mas eles falam muito da ideia do dom de línguas, ou do falar em línguas, não é nem dom de línguas, mas o falar em línguas, como uma evidência inicial. Isso os teólogos, né? Porque na comunidade popular o pessoal não entende muito essa distinção. Por que evidência inicial? Porque é uma herança do movimento de santidade. Eles são empoderados, nós somos empoderados para o serviço. Falar em línguas seria uma experiência, se fosse verdade, uma experiência apenas externa para mostrar que alguma coisa aconteceu. Mas ela pode enganar, porque pode ter pessoas que estejam falando em línguas, mas na verdade não é o Espírito Santo quem está dando a capacidade, pode ser um demônio, isso acontece. Né? Então como é que a gente vai saber? A médio e longo prazo, acompanhando os frutos na vida dessa pessoa. E uma dessas questões é justamente o empoderamento para o serviço. O crente batizado com o Espírito não quer ficar parado. Lembra da linguagem de Jesus com a mulher samaritana? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. A água viva ali é uma nascente, né, que está em movimento. Não é uma água parada, é algo que está gerando atividade, dinâmica. Tá? E outra evidência importante, mais subjetiva, do batismo com o Espírito Santo, é o que Wesley chamou de interessantificação, com base principalmente lá em Atos 15, versículo 9. Né? Lá o apóstolo Pedro, diante lá do Concílio de Jerusalém, o pessoal está discutindo, né, se os gentios podem fazer algumas coisas ou devem obedecer à lei de Moisés e tal. E ele fala, olha, Deus batizou eles com o Espírito Santo também. Ele lembra lá da casa de Cornélio, que inclusive ele estava lá. Né? E o Cornélio nem batizado nas águas era. E era estrangeiro. Batizar nas águas para os judeus, antes de João Batista começar a batizar, os judeus já batizavam. Era um rito de iniciação para entrar na religião, né? E também um rito de purificação. O gentio, o estrangeiro, não era considerado impuro. Então ele entra na comunidade de fé sendo purificado nas águas. Era a ideia lá de trás. Tá? Só que nem purificado ele era. Aí a audiência de Pedro devia estar com isso na cabeça. O que Pedro fala? Deus não fez distinção entre eles e nós, purificando-lhes, não com água, mas purificando-lhes o coração pela fé. Não foi por obra, por nada, mas pela graça de Deus mediante a fé. O que ele fez? Ele purificou o coração deles. Mais do que uma lavagem externa, foi uma lavagem interna. Deus mexeu lá no interior. Isso foi o batismo com o Espírito. Então envolve essa experiência interna também, né, subjetiva, como a gente falou. Bom, mais alguns elementos aqui interessantes. Onde é que eu estou ali? Acho que é aqui. A ideia também da questão de ser santificado para o serviço. O McCurkland, por exemplo, ele diz aí, o Senhor não permitiu que a igreja saísse à grande comissão no mundo sem antes ser batizada com o Espírito, e que a limpeza completa deve
preceder o serviço mais eficiente. Ou seja, para você ser enviado para trabalhar, o batismo com o Espírito Santo é preponderante, é essencial. Esse Wood aqui, na verdade, não é nazareno, ele é metodista. Ele disse o seguinte: a santidade completa é o principal elemento da evidência no ministério. Os discípulos receberam a grande comissão, mas não estavam preparados para a obra sem a promessa do Pai, o revestimento do poder. Mais para frente um pouquinho, no século XX, o Rutherford, ele diz assim: o batismo no Espírito Santo é chamado de revestimento de poder, com poder, projetado para fornecer equipamento completo para um serviço eficaz. Então, por aí vai. É um empoderamento para o serviço. Aqui tem mais alguns que vão repetir o argumento, então eu vou pular. Mas a pergunta que fica é, tá, e questão das línguas? Questão das línguas. Bom, essa é uma perspectiva teológica bem mais recente. Bem mais recente, de uma tradição que rompe também com o wesleyanismo, com o metodismo, com o movimento de santidade. Quem é a pessoa que, digamos assim, foi a iniciadora dessa teologia? Foi o Charles Fox Parham. Ele chegou a ser metodista, aí saiu da igreja metodista, ele tinha uma doença lá, e acabou sendo curado da doença, acreditava em cura divina, né? O povo não acreditava na metodista, ele saiu de lá e começou a se aliar com os irmãos do movimento de santidade. Abriu uma igreja que ele era o pastor, e um dia abriu um seminário também. Um dia nesse seminário, no ano de 1900, um irmão lá perguntou, aliás, ele perguntou, qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Se esperava que alguém dissesse que era o fruto do Espírito. Mas alguém perguntou, mas lendo Atos, sempre não tem alguém falando em línguas? Aí ele fala, vamos pensar nisso, vamos orar, vamos estudar e tal. Na virada do ano, de 1900 para 1901, uma irmã chamada Agnes Osman falou em línguas. E aí ele reinterpretou a experiência do batismo com o Espírito, as duas obras da graça, as duas bênçãos, e passou a defender 3 obras da graça. Primeira obra, salvação. Segunda obra, inteira santificação. Ele agora distingue inteira santificação de batismo com o Espírito Santo, que antes era uma coisa só. E a terceira obra, o batismo com o Espírito, evidenciado por falar em línguas. Não tem como você pular a etapa, né? Cada etapa é subsequente uma à outra. E aí ele dá um nome para isso. O nome para essa doutrina dele era Doutrina da Fé Apostólica. Quem vai parar lá um dia para assistir aulas dele? Um descendente de escravos chamado William Seymour. E esse moço, ele, por ser negro, não podia sentar na sala de aula, tinha segregação racial. Tinha escola para brancos e para negros. O que ele permitiu? Você vai assistir lá do corredor. Nem assistir, vai ouvir só, né? Então, ele ficou no corredor, aprendeu a doutrina. Ele era de uma igreja do movimento de santidade também, esse William Seymour, pastor de uma igreja. Começou a pregar a doutrina das línguas. Os irmãos expulsaram ele, né? A liderança da igreja expulsou ele da igreja. Começou a reunir numa casa, começou a encher de gente a casa, não cabia mais. Tinha um templo abandonado, que era da igreja metodista, pegou fogo. Começaram a reunir lá, numa rua chamada Azusa. E aí veio a famosa situação histórica do que a gente chama de movimento ou avivamento da Rua Azusa. Eu encaro, sim, como um avivamento, mais do que um movimento, porque apesar dos excessos que aconteceram, a gente teve uma quebra de paradigma fantástica. Porque naquela época as igrejas eram segregadas também. E começou a vir gente do mundo inteiro, gente, da Europa. Não tinha internet naquela época. Começa a vir gente da Europa. Começa a vir latino. Começa a vir oriental. E vai lá frequentar as reuniões em Azusa. Então, isso para mim é um grande sinal, realmente, de uma questão de avivamento, né? Claro, teve excessos, né? Aconteceram algumas coisas com os dons. Por exemplo, o Seymour mesmo, ele começou a dizer que não precisava mais estudar teologia, fazer estudo formal, Deus ia revelar tudo na hora, sabe? Profecia, muita profetada começou a ser dada também. Tem muita coisa. Teve gente que começou a entender o falar em línguas como um fenômeno de xenolalia, né? Que seria, Deus vai me dar a capacidade de falar línguas estrangeiras, então eu vou viajar, fazer missões num país tal. Chegar lá, Deus vai me capacitar, eu vou falar o idioma deles. Teve gente que começou a fazer isso, não deu certo. Então teve muita confusão no começo do século XX por causa dessa questão, tá? E aí uma pessoa que também vira a chave é um pregador que antigamente era batista, e aí abriu uma outra igreja em Chicago, chamado William Durham. E o William Durham, por ser de tradição batista, não acreditava em inteira santificação. O que ele fez, então? Pegou as 3 obras da graça do Parham, riscou a da inteira santificação e voltou para 2. Primeira obra, salvação. Segunda obra, falar em línguas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo.
3 pessoas passaram por lá, curiosamente, depois vieram para o Brasil. Uma delas, um homem chamado Luigi Francescon, que teve uma temporada lá em Chicago, aprendeu um monte de coisa, e foi o fundador da Congregação Cristã no Brasil. E depois, a gente também teve o Gunnar Wingren e o Daniel Berg, que são os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil. Foram para lá, aprenderam a doutrina pentecostal do Durham e trouxeram essa teologia para cá. Por isso que ela é muito popularizada, né, no nosso meio, gera muita confusão, porque é a maior igreja que a gente tem no Brasil. É o movimento mais influente, né, no mundo evangelical brasileiro. Então, gera muitas dúvidas mesmo. O pentecostalismo do século XX cresceu tanto, gente, que antes o movimento de santidade falava muito de batismo com o Espírito. Começou a mudar, a voltar a falar em inteira santificação, perfeição cristã. Por quê? Para não ser confundido com os pentecostais e o fenômeno das línguas estranhas, da glossolalia. A Igreja do Nazareno, por exemplo, quando ela foi fundada entre 1907 e 1908, o nome original dela era Igreja Pentecostal do Nazareno. Em 1919, tiraram o termo pentecostal numa Assembleia Geral. Por quê? A pedido de um monte de gente, porque o termo pentecostal, que era usado antes, associado ao movimento de santidade, vocês viram o John Fletcher falando, né? Até que venha o Pentecoste, até que a gente seja batizado com o Espírito, com fogo e tal, passa agora a ser uma identidade praticamente do movimento da glossolalia. Então, para não serem confundidos, optaram por retirar essa nomenclatura e voltou a ser apenas Igreja do Nazareno, né? Agora, e aí, a Igreja do Nazareno é continuista, é cessacionista? É uma pergunta que eu recebo com muita frequência. A gente não tem um documento oficial, não existe um documento oficial. O manual da igreja não tem com clareza o que a gente é, o que a gente não é. Historicamente, a gente tem lá atrás, nas origens, muitos líderes que eram cessacionistas, né, muitos líderes que não acreditavam em nenhum dos dons de 1 Coríntios 12, que a gente tem que lembrar que tem outros dons, né? Efésios 4 tem dons, Romanos 12 tem dons, mas os de 1 Coríntios 12 é que são aqueles que geralmente o pessoal dizia, isso aqui não tem mais, acabou e etc. Tá? E aí, nesse sentido, lá atrás nós encontramos, sim, algumas pessoas com essa perspectiva. Mas, com o passar do tempo, nós vamos começando a conhecer um monte de gente que vai pensando diferente. Aqui tem uma lista de livros que talvez valha a pena, né, se alguém tiver acesso, quiser ler. A gente não tem nada disso ainda traduzido para o português, né, mas são todos teólogos nazarenos. Ó. O primeiro livro aí, ó, Dons Espirituais, incluindo o dom de línguas, é o nome do primeiro livro, né? O segundo, Os Dons do Espírito. O terceiro, Dons Espirituais. O quarto, O que a Bíblia diz sobre o falar em línguas. Olha que coisa. E tem um periódico bem tradicional e antigo da Igreja do Nazareno, que é o Arauto de Santidade, né? O Herald of Holiness, que vocês vão encontrar muito artigo também de pastores, professores, falando sobre esse fenômeno. Eu volto aqui no slide anterior, né? Por quê? Porque eu quero trazer só aqui um trechinho do John Knight, um teólogo nazareno também, que diz o seguinte: não é negar os dons. Isso não é negar os dons, ou a presença deles na igreja do século XX. Isso aqui é um material, gente, que foi publicado pela Casa Nazarena de Publicações, a Casa Nazarena Publicadora, a Nazarene Publishing House, lá nos Estados Unidos, né? Em Kansas City. Ou seja, um documento que não é o oficial, mas ele passa, obviamente, né, por ser uma editora confessional, por um comitê doutrinário. Então, eu acho esse texto aqui muito importante. Os outros livros que eu citei, eles geralmente vão bater muito na questão de que acreditamos no batismo com o Espírito Santo, mas não que o falar em línguas seja evidência. Mas eles nunca negam que existem dons. Isso é interessante. Né? Talvez, deixa eu ver, o livro mais antigo que a gente tem aqui é de 64. Talvez o primeiro seja mais antigo, eu não sei, porque não tem a data no livro lá. Ou seja, na segunda metade do século XX, a Igreja do Nazareno reconhece claramente, em literaturas oficiais, que os dons existem, mas que têm que ser usados com moderação, têm que ser usados com responsabilidade. Né? E que o falar em línguas não é evidência do batismo com o Espírito também. Eles enfatizam muito isso lá. A tendência geral desses estudiosos do passado é que o falar em línguas, na Bíblia, era um fenômeno de xenolalia, ou seja, de falar idiomas estrangeiros, não línguas estranhas ou língua dos anjos, né, como algumas pessoas supõem. Tá? Eu, pessoalmente, tenho um entendimento diferente, mas não é o caso aqui agora. Mas o que é interessante? Quando o autor diz aqui, ó, isso não é negar
os dons ou a presença deles na igreja do século XX. O que ele está dizendo? Existem dons. A igreja tem dons. Não dá para ser cessacionista. Os dons estão aí. Só que ele continua. Desde o princípio temos crido que os dons autênticos do Espírito pertencem à igreja. Embora seja a vontade de Deus que todos os crentes sejam batizados e habilitados com o Espírito Santo, não é promessa de Deus que todos os crentes devam receber qualquer dom em particular, principalmente o de línguas, né? E cita aqui 1 Coríntios como referência. Pelo contrário, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo a cada crente, segundo a vontade soberana do Espírito. É Deus quem distribui os dons conforme Ele quer, não conforme nós desejamos e queremos. A gente pode pedir. Paulo fala até, peçam, mas não quer dizer que Deus vai dar. Ele é que sabe o que a igreja precisa, o que a gente deve usar, o que a gente vai ter responsabilidade no uso, etc. Deus é quem sabe. Tá? E é interessante essa citação com relação aqui a 1 aos Coríntios, pelo fato de que lá mesmo, quando Paulo vem falando dos dons espirituais em 1 Coríntios 12, ele vai perguntando, todo mundo vai ser apóstolo? Todo mundo vai ser mestre? Todo mundo vai ser isso? Todo mundo vai falar em línguas? São perguntas retóricas, que ele está dizendo, nem todo mundo vai ter esses dons. Então, se nem todo mundo vai falar em línguas, essa não pode ser uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Em Atos 15, que eu mencionei lá no Concílio de Jerusalém, Pedro nem sequer mencionou o falar em línguas, embora tenha tido essa experiência lá na casa de Cornélio. Mas a ênfase dele foi o quê? A purificação do coração, não falar em línguas. Falar em línguas é uma coisa mais realmente ali superficial. Tem a sua importância? Tem como qualquer outro dom. Mas o mais importante não é a crise, não é a experiência do dia. O mais importante é o efeito que isso provoca. Né? Ou seja, tem um monte de lugar que a pessoa às vezes tem experiências, cai, grita, chora, não sei o quê. Legal, é bom. É bênção de Deus se a pessoa tem experiências com Deus, não estamos negando isso. Mas a questão é, e aí, daqui para frente, o que vai acontecer com a sua vida? Você vai, cair, você vai levantar e vai voltar do mesmo jeito? Daqui a 10 anos eu vou voltar aqui, você vai estar do mesmo jeito, mentindo, pecando, falando coisa que não deve? Ou mudou? Ou a experiência de Deus provocou mudança ativa no seu coração? Essa é a grande questão. Tá? Então, sei que não entreguei todas as expectativas que vocês tinham. O nosso tempo é muito curto, mas finalizo por aqui a minha fala e não sei se ainda vai dar tempo. Aí eu com vocês, eu estou aberto aqui. Bora. Pode ser. Quero ver garimpar duas perguntas, né? Se você for rápido, esperto e gatilho, você já fez a sua. Alguém tem? Professor, tem uma dúvida, Mateus 3, né? O Batista, né? Ele começa arrependam. Deus está próximo. Então, uma audiência, pessoas arrependidas, pessoas não arrependidas. Aí, no versículo 10, ele fala assim: o machado já está puro das águas. Da árvore. É cortado. Versículo 10. Você faz a paz para a sua ira. Mas que fará a palha? Vem da mesma forma no versículo 10. Você fala da mesma palavra. Mas Vamos lá. Sim, é dúvida recorrente essa daí. Inclusive, eu dou aula numa faculdade pentecostal. O pessoal já, no bom sentido, brigou comigo por causa desse versículo aí, né? Mas olha, primeiro, a gramática, no versículo em questão lá que eu mencionei, é a chave. Não tem como eu redefinir o que a gramática está, o jeito que o texto foi escrito, né? Então, se a gente tem espírito, fogo como sinônimos, eu preciso respeitar essa lógica. Segundo, tem um outro fator que é muito comum do ponto de estrutura de escrita de texto, em textos proféticos, em textos poéticos, eventualmente,
e textos apocalípticos. O que João Batista está fazendo aí é um discurso profético. Que estrutura que a gente precisa levar em consideração aí? A estrutura que a gente chama de quiasmo. O que é o quiasmo? É uma estrutura que faz cruzamentos. Quiasmo, o pessoal deu esse nome posteriormente por causa da letra grega qui, que é igual X nosso, assim, sabe? Ela só tem uma perninha assim, um pouquinho diferente, mas é quase igual a nossa letra X. Por ela fazer referência cruzada, então eles deram esse nome. E é muito comum nessas literaturas, tá? Que eu mencionei. E aí, nesse caso, a gente tem um exemplo típico de quiasmo. Um primeiro fogo, a primeira ocorrência de fogo é punitiva, a ocorrência do meio não é punitiva e a ocorrência final é punitiva. Né? Então, ou seja, ele faz essa movimentação. Aqui é de um jeito, ele vem para cá, depois ele volta para cá. Né? Quando a gente monta a estrutura quiástica, quando vai escrever, a gente faz exatamente essa separação para ficar visível, sabe? A gente monta um aqui, A1, B, A2, faz esse movimento, entendeu? É cheio de quiasmo na Bíblia, cheio. Né? E aí fica mais fácil de entender essa dinâmica. Bom? E aí, geralmente, nesse tipo de quiasmo também, uma outra coisa importante, o quiasmo ele pode fazer essa movimentação. A, B, C, por exemplo, e voltar. B2, A2, pode fazer esse movimento, né? Às vezes ele pode ser paralelístico, ele pode fazer A, B, A2, B2. Às vezes ele pode fazer isso também, tá? Inclusive lá em Mateus 24, o discurso de Jesus, o discurso escatológico, ele faz esse movimento. Para cá, para cá, para cá, para cá. Né? Depois, se vocês forem estudar lá Mateus 24, na questão escatológica, a pergunta dos discípulos tá vendo aqui o templo, tal, que bonito, não sei o quê. Aí Jesus fala, pois é, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas, mestre, como assim? Conta pra gente, quando que essas coisas vão acontecer? É uma coisa. Qual será o sinal da tua vinda e do fim? É outra coisa. É um futuro próximo, que a gente sabe quando o templo foi destruído, no ano 70, e vinda de Jesus e o fim, futuro distante. Então, o discurso de Jesus, vocês podem ler com calma lá, ele vai usar pronomes demonstrativos que vão ser chave para você entender, quando ele vai para cá, quando ele volta para cá. Ele faz essa movimentação, para cá, para cá, para cá, para cá, e termina aqui de novo. Né? Agora, esse tipo de quiasmo, que vem para cá, igual uma flechinha e volta, geralmente tem uma sinalização, que esse ponto do meio está indicando a temática central daquilo que está sendo dito. Então veja, qual é a temática que seria central nesse ponto? De fato, o derramar do Espírito Santo de uma maneira purificadora e não condenatória. Bom? Acho que eu já quase gastei o tempo todo também, né? Pois é. Vamos mais uma rapidinho? 2 minutos a gente já encerra. E aí? Já pode passar a prova, todo mundo entendeu, tá uma maravilha. Eu gosto de turma assim, todo mundo entende. Brincadeira, irmãos. Meus irmãos, muito obrigado, então. Deus abençoe todos vocês. Foi um imenso prazer estar aqui. Que Deus continue abençoando essa igreja linda, a vida de todos vocês. Se Deus nos permitir, até uma outra oportunidade. Pastora, muito obrigado. Obrigada, pastor. Queridos, eu acho que essa construção é o que faz até a nossa caminhada ficar um pouco mais clara e objetiva, né? No que acreditamos, o que seguimos, o que confessamos. Então, o que ouvimos aqui hoje, nós teremos outras oportunidades diante dos outros meses, né? De trazer talvez ainda mais clareza. Acho que por isso que é importante permanecer com esse intuito no seu coração para o ano que vem, né? Conheça a verdade, porque com toda certeza é o que a Bíblia diz. A verdade nos liberta, né? Então, saber quem somos, o que acreditamos, faz muito sentido quando nós andamos como igreja. Amém, queridos? Né? O pastor sempre citou aqui a Igreja do Nazareno, teólogos nazarenos, porque a nossa comunidade aprisco, ela tem um fundamento, né, muito, né, firmado no que a Igreja do Nazareno, uma igreja conceituada, que tem bases sólidas ao longo da sua história, e faz muito sentido para nós hoje do que acreditamos. E a Igreja do Nazareno é o que equipara muito mais a isso. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, né? O desejo do nosso coração, sempre, até que Ele venha, é que a cada dia mais a gente tenha mais o pleno conhecimento
da sabedoria divina em nós. A nossa mente atingindo este conhecimento. Para o quê? Para carregarmos conteúdo? Não. Né? Para que a gente venha gerar frutos na vida de outras pessoas também. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus, agradecer. Nós temos algum material que o pastor trouxe. Por incrível que pareça, nenhum dele. Só deixou a gente na curiosidade, né? É verdade. Depois envia para nós os links, pastor, para a gente até adquirir também. Mas nós temos 2 livros a qual ele trouxe. Você pode adquirir ali no fundo, por favor. Né? Faz muito sentido a gente adquirir. Hã? Esse é o último? Tem mais? Né, Pix? Esse é meu. Eu tenho no carro esse mais fininho só. Só o mais fininho. Só mais fininho. Só aí que eu tenho agora. Já come. Foi predestinado, irmão. Ok, pode procurá-lo, então, ou pegar com a pastora Sara o link para você adquirir. Amém, queridos? Vamos embora para nossa casa. Amanhã teremos culto, hoje à noite temos culto. E seguimos assim, de culto, palavras, até que ele volte. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, Deus, por tudo aquilo que o Senhor dispensou para nós aqui hoje. Que a nossa mente, ó Deus, possa atingir, através da ação do Espírito Santo, esse entendimento, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida do pastor Vinícius, a sua igreja, a sua família, o seu ministério. Pai, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida dele, ó Deus, e dê força, saúde, ó Deus, para ele continuar nesse chamado a qual o Senhor deu a ele. Senhor, muito obrigado pela sua vida. Nós te agradecemos também, ó Deus, por cada um que se achegou a este lugar. Pai, nos leva a ser uma igreja, ó Pai, que também atinge o conhecimento. Que uma igreja cheia do teu poder, da tua glória, ó Deus, da tua manifestação do teu Santo Espírito, cheia do Espírito Santo, da palavra, ó Deus, de ações de boas obras, ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina a ser uma igreja tão parecida com uma igreja de Atos, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado por este momento. Nos leve em segurança para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu não sei se, caso você ficou com alguma dúvida e queira escrever para a gente no WhatsApp, a gente passa para o pastor e ele vai defender a tese e vai escrever mais um livro com a sua pergunta, né? Amém, queridos? Deus os abençoe.